9 montanhistas experientes cortaram a própria barraca por dentro, no meio da noite, numa montanha gelada da Rússia, e saíram correndo descalços para a neve, a 30 graus negativos. Nenhum deles voltou com vida. E até hoje, ninguém consegue explicar completamente o que os fez fugir daquele jeito. Os corpos que foram encontrados tinham ferimentos comparáveis aos de um acidente de carro em alta velocidade, sem nenhum ferimento externo. Esse é o incidente do Passo de Dyatlov, um dos mistérios mais estudados, e menos explicados, da história. Janeiro de 1959. 9 estudantes e ex-alunos do Instituto Politécnico dos Urais partiram numa expedição de esqui até o Monte Otorten, na Rússia. Não eram amadores. Liderados por Igor Dyatlov, todos tinham experiência em expedições de inverno extremo, o tipo de grupo preparado para esse tipo de trilha. No dia 1º de fevereiro, montaram um acampamento na encosta de uma montanha que os Mansi, povo indígena da região, chamavam de Montanha dos Mortos. Foi a última vez que alguém teve contato com o grupo. Quando os montanhistas não retornaram na data prevista, uma busca foi iniciada, e o que os resgatistas encontraram semanas depois não fazia sentido. A barraca estava lá, meio enterrada na neve, mas cortada por dentro, com golpes de faca, como se algo do lado de fora tivesse feito o grupo entrar em pânico. Pegadas na neve mostravam que eles saíram correndo montanha abaixo, muitos deles descalços ou seminus, em temperaturas de até 30 graus negativos. Ninguém foge de uma barraca quente, descalço, para o meio de uma nevasca, a menos que o que estivesse dentro da tenda parecesse mais perigoso do que o frio lá fora. Os primeiros 5 corpos foram encontrados perto de uma fogueira improvisada, com sinais de hipotermia, trágico, mas explicável. Os outros 4 corpos só foram encontrados meses depois, enterrados sob metros de neve, num barranco. E o que os legistas descreveram foi muito mais perturbador. Um deles tinha o crânio fraturado. 2 outros tinham o peito esmagado, com uma força comparável à de uma colisão de carro em alta velocidade. Só que nenhum deles tinha ferimentos externos correspondentes. Nenhum corte, nenhuma fratura visível na pele, como se a força tivesse vindo de dentro para fora. Uma das vítimas, uma mulher, estava sem a língua e sem os olhos, um detalhe que intrigou investigadores e nunca foi totalmente explicado. E exames posteriores encontraram níveis anormais de radioatividade em algumas das roupas do grupo. Curiosamente, 2 integrantes do grupo tinham ligação com uma usina nuclear que sofreu um acidente grave 2 anos antes, o que abriu margem para teorias sobre contaminação relacionada a esse passado. Mas nenhum laudo da época conseguiu ligar essa radioatividade diretamente à causa das mortes. Era só mais uma peça que não se encaixava no quebra-cabeça. A investigação soviética original encerrou o caso com uma frase vaga e insatisfatória: as mortes teriam sido causadas por uma força natural irresistível. Os arquivos foram classificados por décadas, o que só alimentou teorias de encobrimento por parte do governo soviético. Outro grupo de campistas, a cerca de 50 quilômetros dali, relatou ter visto esferas de luz laranja estranhas cruzando o céu na mesma noite. Teorias foram de armas secretas soviéticas sendo testadas na região, até infração capaz de causar pânico irracional, passando por avalanches raras e até especulações sobre criaturas da floresta. Investigadores também consideraram a hipótese de um ataque do povo Mansi, que vivia na região havia gerações, mas a teoria foi descartada rapidamente, sem evidência nenhuma que a sustentasse. Nenhuma teoria, sozinha, explica todos os detalhes ao mesmo tempo: o corte por dentro, os ferimentos sem marcas externas, a radioatividade, e as luzes no céu. Em 2019, 60 anos depois, o governo russo reabriu oficialmente a investigação do caso. A conclusão oficial apontou um tipo raro de avalanche de placa, capaz de causar os ferimentos internos sem deixar sinais visíveis na pele. Cientistas publicaram até um estudo com simulações para sustentar essa teoria. Mas ela continua contestada, e não explica tudo, como a radioatividade ou as luzes relatadas por testemunhas. Familiares das vítimas e outros pesquisadores continuam questionando publicamente essa versão, argumentando que uma avalanche não explica por que os corpos foram encontrados tão espalhados, nem por que a tenda foi cortada daquele jeito específico.
65 anos depois, o Paço de Dyatlov continua sendo um dos lugares mais estudados e mais estranhos da história recente. Um mistério onde a ciência oferece uma explicação parcial, mas a sensação de que algo continua sem resposta nunca desaparece por completo. Se essa história te deu um arrepio, você não está sozinho, é um dos casos mais debatidos entre pesquisadores e curiosos do mundo inteiro. Deixa aqui nos comentários, qual teoria sobre o Paço de Dyatlov você acha mais provável? Se você gosta de mistérios reais e arrepiantes como esse, se inscreve no canal e ativa o sininho, toda semana tem uma história nova esperando por você.